Olá! Parecemos. É... Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Isadora Mota. E esse é o Chá com Breja, nosso podcast aqui da Nix para falar sobre entretenimento. E sobre o que é nosso papo de hoje, dona Isa? Nosso papo de hoje é sobre anti-heroínas. Foi só para sincar, né? Que o anterior foi heroína, então... Quem são? Acabei de fazer isso, caralho. De fato. Não, gente, foi proposital. Foi proposital. Oi, galera. Oi, Iva. Oi, Iva. Seja bem-vinda. Oi, gente. Antes da gente entrar mais no papo, falar por que a gente escolheu isso e tal, vamos dizer o que a gente está bebendo para honrar o nome desse podcast? Vambora. Diga lá, Isa, qual é o seu chá de hoje? Então, meu chá de hoje está sendo um experimento. Esse chazinho, peraí, ó, vocês estão vendo isso aqui? Peraí, pessoa que não tem habilidade. Esse chazinho, que é da Bistroti, ele vem num pacotinho assim, ó. E aí ele sai pelos ladinhos, estão vendo? Aquela, né? Nerd do chá. E aí eu fiz gelado. Ele vem num pacotinho assim, ó. Olha lá, que lindo. Não sei se tem no Brasil, meninas. Não sei. Aquela blogueirinha. Que veio. Mas é chá verde com menta. Então, calor desgraçado. Botei uns 3 pedras de gelo que já foram embora. E é isso. Me fala da sua breja, amiga. Então, meu experimento de hoje é de novo uma Antwerp, que veio naquela promoção de Black Friday, eu consegui, e que me salvou dos latões durante essa temporada. E ela é uma Irish Red Ale, que é basicamente aquelas cervejas vermelhinhas, só que o experimento é porque ela tem, teoricamente, sabor de frutas vermelhas e amargor atenuado por lúpulos aromáticos. Ou seja, frutas vermelhas... Foda-se, amiga. Frutas vermelhas é o que importa aqui. E que é bem gostosinha. É bem gostosinha. Eu primeiro reclamei da cerveja e falei, tô sentindo fruta vermelha nenhuma nessa jossa. Depois eu fui obrigada a sentir no fundinho, né? Geralmente tem algumas cervejas que fazem isso. Eu gosto de sentir logo na porrada, entendeu? Eu tomei... Cadê a minha frescura? Cadê a minha frescura de hoje? Entendeu? No caso, essa demorou. Hoje não teve. Iva aqui rindo de você se chamar Nerd do Chá. Eu sou. Então, galera, vamos pro papo. Dessa vez, não é nenhum ranço, nem... Tipo, não posso dizer que não seja uma coisa que a gente goste, que exista, porque finalmente as mulheres estão sendo retratadas de uma forma mais complexa na televisão. Então... O que é válido, de sempre de alguma forma, né? Que isso. Exato. Então, assim, o que a gente vai levantar hoje vai ser bem parecido com os outros na estrutura de... Vamos falar um pouco da história de como é que surgiu esse negócio de anti-heroísmo na televisão, como é que a gente passou disso para mulheres, né? Como é que elas eram retratadas até então na TV, como é que elas não tiveram lugar nesse momento, e como é que elas estão tendo agora, e quais são os pontos positivos e quais que a gente se preocupa um pouquinho, embora nenhuma resposta para coisa, né? Muito mais assim, jogar para o universo e ver aí o que vocês acham, discutir sobre isso. E a gente conversa sobre isso, tá? Bem papo de mesa de bar mesmo. Esse aqui é bem perdidão. Tipo, nossa, nem teorias temos. É mais uma coisa assim... Embora, já vou deixar claro que, ao contrário dos outros, que tipo, a pesquisa foi muito ampla, esse a gente está se focando num trabalho muito específico que está aí na descrição já. Dessa vez eu fiz o dever de casa, tive tempo de fazer o dever de casa antes. Então, para quem estiver interessado, tem a nossa bibliografia aí na descrição no YouTube, para a galera que está ouvindo no podcast só. Ou melhor, achei que eu tava... Ah, tá aqui. Não, pera. Aquela que assim, achou e perdeu, amiga? O rolê. Achei e perdi o rolê. Só porque eu falei que eu não ia editar esse episódio. Ai, meu Deus. Edita não. Vida que segue. Não. Cinema VDP. Tá, ó. O nome é Mulheres Difíceis, a anti-heroína na ficção seriada televisiva americana. E fiquei muito feliz de achar esse artigo, porque uma das autoras, né, escrito pela Maica Castellano e a Melina Marides, as duas são lá do departamento de mídia, lá da UF. E eu estudei muito nesse departamento, fiz muitas optativas lá. E a Maica foi da minha banca de TCC. Eu chamei ela justamente porque falava de séries e tal. Então eu fiquei muito feliz. Já tive aula com as duas, elas são ótimas. Então foi uma grata surpresa. Então, assim, gente, a gente estruturou muito papo em cima disso. Tem, é claro, nossas próprias percepções junto, nossos próprios insights junto. Mas só para vocês saberem, se vocês quiserem passar lá, ler
né? Vale Tem a pena, fonte gente, direitinho, sempre. vale a pena. Leitura Então, rápida. vamos... Ah, olha só, tem gente indo de suco. Eu quero mais alguém de cerveja comigo, gente. Assim não dá, só eu bebendo cerveja. Liberdade, democracia para as bebidas, gente. Tá Chega bom, de tá precisar. bom. Cada um bebe o que quer. Ai, tá, vamos lá, vamos pro Vai. papo. Então, primeiro vamos começar a falar sobre who the fuck are the anti-heróis, né? Então, assim, eu vou usar muito a definição que a gente deu no último episódio. Não tá nesse artigo, essa é uma definição que eu uso muito para me balizar e que eu acho deduzindo pelas funções dos personagens das narrativas, tá, gente? Mas eu já vi cada gente falando cada coisa sobre anti-heroísmo que é difícil ter uma definição Vai no muito seu. cravada. Olha só, se a gente pensar, lembrando cenas dos últimos capítulos, que o herói é aquele cara que vai lá, tipo, ele estava numa sociedade em equilíbrio, acontece algum evento que rompe aquele equilíbrio e ele vai lá buscar restaurar esse equilíbrio numa jornada de aventura, né? E geralmente guiado pela honra e por assim, interesses comunitários, né? Eu esqueci o nome disso. É a pessoa que não é por O egoísmo. altruísmo, talvez. Exatamente. Então, os anti-heróis vão fazer exatamente a mesma coisa, tirando toda a porcaria da honra e do altruísmo, entendeu? É literalmente um código moral muito mais flexível. É aquela coisa do cinza mesmo, e que o cinema já explora há muito tempo, né? Desde os westerns, dos gangsters. Não é por acaso que o primeiro... Não o primeiro, vamos dar um parecerzinho antes dos anti-heróis que vieram antes disso, mas assim, o cara que marcou ali a era de ouro dos anti-heróis na televisão foi o Tony Soprano, na HBO, que é justamente gênero de gangster, né? Não é à toa, eles importaram uma coisa que já funcionava no cinema. Só que era tabu até então na narrativa seriada televisiva norte-americana. Porque existia uma ideia lá nos Estados Unidos naquela época de que basicamente as pessoas, como era diferente do cinema, que é uma experiência que você vai lá, assiste, acabou, e é muito mais curta, etc. A TV é uma coisa que vai entrar na casa das pessoas. Na sua casa, né? Constantemente. Exatamente. Então você tem que assim, querer que aquela pessoa faça parte da sua família, tem que ser simpatiquinho, não sei o quê. Tinha esse tipo de convenção. Sim. E aí, essa tendência começou a dar sinais de desgaste lá pelos anos 80, que a gente teve duas séries que toda a galera aí que estuda séries, acadêmicos de série, falam sempre delas quando falam das narrativas que começam a ser complexas, etc., que é um drama policial chamado Hill Street Blues e um drama médico chamado Saint Elsewhere, que é basicamente assim, esses dramas médicos e policiais que a gente vê hoje em dia. Só que antigamente eram sempre os bons moços, né? Nesses aí, a pressão desse tipo de trabalho interfere justamente no código de ética dos personagens. Então, começam a agir, às vezes, de forma que não é tão ali a carteirinha do herói simpático, honrado, etc. Né? Então... E aí, tem um marco também que outra galera aí dos teóricos fala muito, que é a Oz, que foi a primeira que eu me lembro, gloriosa, não sei se teve antes, uma série de prisão antes. Foi a primeira série de prisão, e com certeza a primeira série de prisão da HBO. E que como era pela perspectiva dos criminosos, né, pelo que eu entendo do que eu li até hoje sobre isso, é a primeira vez que você está mostrando um universo do crime pela ótica, né? A partir de quem cometeu o crime, né? Exatamente. Então, assim, literalmente anti-heróis, né? Porque são criminosos. Anti mesmo, no caso, né? Quem assistir vai ter a oportunidade de conhecer o pior tipo de gente possível. Aliás, recomendo. Excelente a série. Excelente, exatamente. É muito boa mesmo. Eu não lembrava que era tão antiga. Mas é muito lançou boa em 97. Mesmo. E aí, a HBO viu que isso funcionou. Bom lembrar, a gente chegou a... Não sei se a gente chegou... Não, foi escrevendo o roteiro para esse episódio. Não foi... Não, é aquela que fica confusa. A gente já falou sobre isso? Acho que não. Que a gente tem um pouco antes disso, talvez,
ali a galera começando as TVs a cabo, né? A Isa vai falar um pouco disso mais na frente. Mas, assim, o grande lance da HBO e que ela sacou é que ela podia vender conteúdo premium, que é basicamente o que os streamings hoje em dia, além do, tipo assim, quantidade de catálogo gigantesco, eles têm muito isso, assim, só aqui você vai assistir a série tal. Então, essa coisa dos anti-heróis era uma... Isso também permitia isso, dar uma moral não tão familiar, né? E das narrativas menos família. Por ser uma estranheza, era atrativo, né? Você ter isso no protagonista, né? Além da qualidade de produção, todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? Então, em 99, rolou The Sopranos, que é esse marco inicial, né? De Era de Ouro. E aí aparece daí vários outros anti-heróis, sempre homens brancos, falhos, super falhos, violentos. A coisa da violência é muito grande, assim, na maioria desses. Problemáticos, politicamente incorretos, moral duvidosa e tal. Os que a galera mais lembra, embora tenham vários, gente, assim, inclusive tem um livro que é só sobre isso, sobre os principais, que se chama Homens Difíceis. Eu tenho ele aqui, lá em cima na estante, que é um cara que... E os Homens Difíceis que ele analisa não são só os personagens, como os autores por trás dos personagens. Muitos dos showrunners que criaram essas séries eram seres humanos difíceis? aí... e homens, logo. Homens difíceis. Então tá. E aí... eu acho que a galera vai lembrar principalmente Dexter, foi uma coisa muito revolucionária. Você está seguindo um psicopata e se alinhando emocionalmente com ele, né? Que é uma coisa revolucionária para aquela época. Você tem Breaking Bad, né? Você tem Mad Men, House of Cards, que acabou que o cara que interpretava também era Não é que era complicado mesmo? E até dá uma virada e acaba sendo uma anti-heroína no final das contas. E eu não sei, tipo, é claro que eles não sabiam que isso ia acontecer, né? Não. Mas eu acho muito interessante que House of Cards, se não me engano, é baseado em Macbeth, né? E aí você já tinha Lady Macbeth ali, que é muito mais interessante que o próprio Macbeth desde o início. Então, assim... Sempre foi, né? Já tava ali a pecinha no xadrez pra... Saca? Deu merda, a gente mata o cara e bota... Ai, gente, aquela dando spoiler pra quem não viu House of Cards. Mas... Desculpa. Peraí, a série já tá cancelada faz quantos anos? Pois é. E assim também, eu acho que se você tá chegando aqui por acaso, já peço desculpas, mas esse é um podcast recheado de spoilers. Se você tem problemas com isso, talvez... Não sei. Não, eu não sei, porque não dá nem pra dizer depois. A gente às vezes fala do negócio na hora. Antes de falar... Antes de falar das características específicas, deixa eu ver o que a galera tá dizendo aí. Teve gente elogiando minha maravilhosa cerveja. Teve Iva pedindo parceria pro Tang. Eu acho que... Boa, Iva. Eu acho ótimo, Iva, porque você só bebe isso quando vem assistir a gente. Vai começar Bota uma água com gás pra ficar mais assim, diferente. Sei lá, Iva... desse teste aí. Iva falando, inclusive, de série boa de prisão, Vis-a-Vis, Orange is the New Black, tudo isso veio numa... Inclusive, a gente vai, não necessariamente citar especificamente essas séries, mas demonstrar como é que elas puderam existir, como é que elas têm lugar. Porque nessa época é impensável você fazer... Já era difícil fazer uma série de prisão, você fazer uma série de prisão feminina? Já foi difícil de ser aceita, foi um marco, mas é uma série complicada para aquele momento. Galera dizendo que spoiler só leva a assistir. Que bom que vocês têm essa política, gente. Legal, a maioria das pessoas não. Igor apareceu por aqui, saudades. Igor! Tá. Então, tem um autor que elas citam eu acho que é um autor homem, tá, gente? Aquela que agora deu bug, mas... Garcia, o foda, inclusive, tem uma discussão muito legal na academia sobre isso de você botar o sobrenome na frente e citar pelo sobrenome, como a nossa tendência é pensar sempre que é um homem que escreveu alguma coisa, as pessoas partirem do princípio que é um homem que criou, né? E como isso apaga. Isso é muito... Assim, aqueles parênteses, né? Tipo, já que cometi essa talvez gafe... Vai lá, amiga, tranquilo. Então, esta pessoa de gênero desconhecido descreve 3 principais
razões que ela acha do porquê que essa difusão rolou, assim, e funcionou bastante. Uma é a questão do contexto sociocultural da pós-modernidade, que é bastante individualista, né? A gente está saindo daquela coisa da ética cristã, Deus acima de tudo. Aliás, estou lendo o Homo Deus do Harari, e ele fala muito sobre isso, né? Do tipo de a gente teve uma fase em que era entrega para Deus, e aí depois é uma fase humanitária, né? Humanitária não é a palavra, humanista. Humanista. Tipo, o homem, o indivíduo, o poder do indivíduo, etc. Então, assim, nessa fase, que é onde se está entrando aí quando essas coisas começam, ou melhor, já está bem evoluído, você está mais disposto a assistir protagonistas que tenham um código de ética próprio, que talvez não sigam lá os preceitos cristãos, assim, cristãos? Cristão? Cristãos e tal. Esse é um dos motivos, segundo ele. Ou ela, essa pessoa. O segundo seria industrial, que é a questão dos canais de TV a cabo, que eu falei ali, depois streaming, essa coisa da diferenciação, da premiação. Geralmente, essas séries são muito mais realistas e cinematográficas, além da coisa do anti-herói, né? Tipo, era um combo que garantia uma premiação mais, assim, né? Tipo, quanto mais premium você fosse, melhor. Então, tem essa sensação. E a terceira é a questão da narrativa, que, tipo assim, a gente tinha uma TV norte-americana, muito, porque aqui o folhetim já rola há bastante tempo, né? Então, estamos falando, inclusive, anti-heroísmo, inclusive de mulheres na Latinoamérica, já tem aí Rubi há bastante tempo, Tereza. Nossa, né? Rubi. Nós temos nossas anti-heroínas há Lembra bastante da tempo. Usurpadora? Desculpa, Usurpadora. só para exato, falar exato. sobre isso nesse momento. Não, mas é real, a gente tem anti-heroínas, né? A América Latina lida com isso. Talvez a gente Exato. chamasse elas de vilãs. Eu acho que isso é um fato. Mas, enfim. Mas, por exemplo, nem sei, não posso dizer exatamente a data de Rubi e Tereza, porque eu não olhei para isso, eu lembrei delas agora. Mas, elas eram protagonistas, elas não eram vilãs. Elas eram protagonistas, acho que essa é a diferença. Né? Então, em termos de função, papel, narrativa, tá, gente? Porque elas faziam umas vilanices. A gente estava lá para isso. Eu tava. Exatamente. Então, você tinha uma necessidade de séries episódicas, assim. De tipo assim, a pessoa nunca viu a série na vida, sentou ali no sofá, pegou aquilo, conseguiu entender. Entendeu? Era essa a base. E aí você passa, nessa época, a ter séries de arco, né, mais complexas. Inclusive, tem uma polêmica ali de Lost ser uma das primeiras a fazer isso. Não sei se foi. Mas de tipo assim, de que teoricamente era para ser episódica, mas eles foram enrolando o canal e fazendo a coisa ficar mais... Lost era uma bagunça, né? Então, assim, eu tenho dificuldade de dizer qualquer coisa sobre Lost, mas existe esse boato. E aí, então, essas narrativas seriam... Você tem o impulso de pagar o canal Premium para continuar ali, você tem que saber qual é a continuação da história. Né? Tem toda uma experiência, assim, né? De tem toda uma experiência muito única. Exatamente. E por ser seriada, né? Por ter essa coisa de aprofundamento da história, você pode aprofundar os personagens. Então, você pode pegar um anti-herói e fazer o público torcer por ele, né? Porque você começa a justificar esse personagem muitas vezes e tal. E aí, falando nisso de justificativa, vamos entrar nas características marcantes desses personagens. Eu estou usando especificamente o que as autoras desse artigo juntaram de vários outros artigos. Então, inclusive, tem uma bibliografia sensacional nesse artigo para quem estiver interessado. Quais são essas características principais? São protagonistas carismáticos, né? Como se relacionam com o carisma, tanto de como eles se relacionam com os outros personagens, quanto eles se relacionam com a própria audiência, né? Muitas vezes tem a tal da quebra, muitas vezes, House of Cards, tem a quebra da quarta parede, Dexter conversa com a gente em off, você tem essa coisa. Eu lembro de um artigo que eu li uma vez fazendo um trabalho sobre alta fidelidade, sabe aquele filme com o... Ai, meu Deus!
Eu adoro esse ator, esqueci o nome dele. Dá mais informação. Que é um cara que tem uma loja de vinil e fica obcecado com top 5 de mulheres que ele namorou na vida e por que isso deu errado. Ai, não assim, saberia isso. Saberia? Não saberia. Não sei, amiga, se você saberia. Inclusive, tem uma adaptação ótima com a Zoe Kravitz, meu crush eterno. E como ele é um cara muito babaca, ele literalmente é babaca, narcisista. A história toda é sobre o top 5 de garotas que ele namorou e por que elas deram fora nele. É isso a história. É isso. E como ele amadurece nisso, teoricamente, tá. Mas um dos motivos de ser interessante, fora a linguagem, para quem gosta de música, é uma história muito legal e tal, mas como ele fala com a câmera o tempo todo, você tem aquela coisa de passar... quanto mais tempo a gente passa vendo o rosto humano, a gente vai se afeiçoando a ele. Então, essas técnicas foram muito trazidas, já tinham sido experimentadas e comprovadas no cinema, e foram muito trazidas, mesma coisa, voice over e tal, para os anti-heróis. Então, a coisa do carisma eles sempre têm. Ou eles são engraçados, ou são geniais. Eles têm alguma característica que te faz simpatizar com ele nesse lugar, assim, do carisma. Junto com isso, tem a tal da moralidade relativa, né? Que, assim, por mais babacas que eles sejam, sempre vai ter alguém pior do que eles do lado. Pra gente perceber que eles não são tão babacas assim. Eles poderiam ser piores, tipo aquela pessoa. Então, assim, sempre vai ter isso pra gente poder comparar e falar, não, tudo bem, então eu torcer por esse cara. E sempre tem inclusive um vídeo do The Take sobre anti-heróis 2.0. Eu não concordo muito com a teoria delas nesse vídeo, de que existe um novo tipo de anti-herói. Eu não acho que é isso que está acontecendo, mas beleza, vale porque elas falam muito dessas características. E tem sempre nesses anti-heróis uma cenourinha ali na frente de você achando assim, tipo, quem sabe esse cara vai aprender e mudar, sabe? Tipo assim, sempre tem aquela esperança de vai chegar um momento que vai rolar uma redenção aí, essa pessoa vai melhorar e tal, porque não é vilão, é herói. A gente tá anti-herói. Porque é anti-herói. E aí... mais o lance da familiaridade com o personagem, que é aquilo que eu falei, né? Que tornaria o espectador predisposto a concordar com ele. E aí tem um negócio que elas chamam de aliança ambígua, que tem a ver, inclusive, fiquei super feliz que foi um cara que eu usei no meu TCC, que é o Murray, que ele tem um livro sobre, eu acho que eu botei na descrição também, sobre como os personagens podem ser engajantes, né? Tipo, basicamente as técnicas que o cinema utilizou ao longo dos anos para isso. E aí você tem um negócio que ele chama de estrutura da simpatia, que começa assim. Primeiro pelo reconhecimento. O espectador reconhece quem é o personagem central da narrativa pela forma como você enquadra ele, pela forma como você relaciona ele na narrativa e começa a seguir ele, então reconhece aquele corpo, começa a perceber, bem, esse é o protagonista, teoricamente, essa pessoa que eu estou acompanhando, né? Meus olhos nessa narrativa. Aí tem o alinhamento, que é a segunda fase dessa estrutura, que a pessoa que está assistindo vai se alinhar a esse personagem através da exposição a inúmeras informações sobre a vida desse personagem, que são ações, né, que ele vai desempenhando na narrativa, as motivações que ele dá para essas ações, muitas vezes o que os outros personagens dizem sobre ele. Você vai criando juízo sobre aquela personagem e você vai decidindo se ela é boa ou não, né? Se você vai, né? Se você acha que aquela pessoa vale a pena, meio assim, como a gente faz na nossa vida. Na vida, né? Literalmente como a gente faz na nossa vida. Dia a dia. E aí, finalmente, tem a aliança, né? Que, tipo, se você decidiu que, você se alinha de alguma forma com aquele personagem, pode não ser 100% ético, mas você se alinha de alguma forma com aquele personagem, você firma uma aliança com o personagem reconhecendo suas visões morais, ideológicas e tal. E aí, o que é esse lance de aliança moralmente ambígua? Tem uma espécie de conflito ali, porque você sabe que você não está alinhado 100% com aquela ética, né? Você sabe, tá vendo ali a pessoa matar os outros, tá vendo ele matar cachorrinho. Não é para você estar nesse esquema, né? Exato. Você sabe. Exato. Você sabe que tá errado, é mais ou menos isso. Mas, e aí, rola essa tal da aliança ambígua,
Geralmente, porque né, nessa de mostrar motivação, geralmente botam esse personagem com algum trauma do passado, ou assim, sofrendo pra cacete, tipo Walter White, sabe? Assim, você vê que aquele personagem tem um motivo para ser assim, saca? Alguma coisa ali que você vai começando a passar aquele paninho e né? Que é uma coisa que a série permite, né? É o tempo. É isso de vez em quando a gente fala. Às vezes num filme você tem um desgosto completo para um personagem, mas olha o período de tempo que você tem para um filme e olha as possibilidades que uma série te dá, né? De ir mostrando, de talvez até te dar um motivo pro sujeito ser tão escroto quanto ele é e você, ok. Então, Eu então lembro, tá. eu lembro muito da minha experiência com Mad Men, que assim, primeiro episódio, só achei ele beleza, charmoso, e tem o tal do quarto elemento que é a inteligência maquiavélica, né? Que é sucesso de um indivíduo em um contexto socialmente complexo depende da sua capacidade de entender e manipular outras pessoas. Então, assim, tem uma hábil inteligência social. Tá. E aí você vai, tipo, como você vai vendo que aquela pessoa é hábil nisso, em se relacionar com as outras pessoas e manipular elas, existe ali uma certa admiração de, tipo, assim, não pela manipulação em si, mas pelo lance de, tipo, caraca, nunca seria capaz de fazer um negócio desse, assim, sabe? Do tipo, na vida eu não me sairia tão bem dessa cilada, umas coisas assim, sabe? Pode crer. Mas eu tava falando do Mad Men, que rola Mad Men. muito como ele começa a ajudar a Aya lá. Eu esqueci o nome dela na série agora. Betty? Não sei. A menina do Handmaid's Tale. Eu sei que ela tá na série, mas eu nunca Então, vi Mad Men. qual é o lance? Ela começa como secretária na empresa, só que ela tem uma mente publicitária fodona. E aí ninguém tá pouco se fudendo pra ela. O primeiro que começa a ouvir o que ela fala e dá, meio que tipo começa a alimentar ela ser publicitária mesmo é ele, entendeu? E só que assim, ele é um escroto, tanto com ela quanto com todas as mulheres da vida dele, é um grandíssimo babaca. Mas vai aquela coisa assim do tipo, ai, você fica passando aquele pano ao mesmo tempo ficando puta, sabe? Aquela coisa assim que você fica relacionamento abusivo com o personagem. Então, passei bastante. Então, tá. Tivemos essas 4, só repassando para vocês lembrarem. Temos, então, protagonistas carismáticos, moralidade relativa, aliança ambígua e essa inteligência maquiavélica. Então, vamos dizer por que as mulheres não foram incluídas nesse rolê quando essa coisa da Era de Ouro da TV começou a acontecer, né? Elas eram sempre as mulheres, as secretárias, aquele lance que a gente já sabe, né? De Galá, Dona Isa. Eu acho que, na verdade, a história do cinema, a história da série também é como a história do cinema. E o que a gente já falou aqui, mas vamos lá. A gente sabe que quando as séries americanas começaram a ter relevância lá na década de 50 ainda, as mulheres ainda eram isso. Mulheres, esposas, as filhas. Não é que elas não estivessem lá, né? Não é como se você fosse assistir essas séries e não tivesse mulher nenhuma ali aparecendo. Não é isso que a gente está dizendo. Mas o papel delas era o mesmo que a gente via na sociedade, o mesmo que a gente via no cinema, simplesmente reproduzido. O papel de suporte, né? O de apoio. E aí a gente entra naquela questão do quando elas têm alguma profissão, e aí vamos lembrar de década de 50, anos 50, anos 60, elas têm profissões consideradas femininas, né? Tradicionalmente, de secretárias, né? De enfermeiras. Você vai ver esses filmes e às vezes esse cara super fodão tem lá uma secretária super bacana. Mas a gente está falando de não protagonismo. Às vezes tem, não dá para negar. Tinha lá uma ou outra super legal, né? Que desse super respostinhas, mas acabou a respostinha e aí vai. E, acima de tudo, além dessas profissões femininas, são as preocupações, em teoria, tá? Tudo isso no plano do teórico, preocupações femininas, que é cuidar do seu marido, que é cuidar da sua família, cuidar de você naquele sentido do estar bonita, apresentável para sua família, para os seus vizinhos, né? A gente também tem essa lógica, pensa na dona de casa dos anos 50, 60. American Way of Life, né? Esse aí. E aí a gente tem um momento super bacana na década de 60 com uma série maravilhosa, tenho certeza que vocês já viram, chamada Feiticeira. Né? Eventualmente também foi seguido, pouco tempo depois, por Ginny e Eugênio, que também era bacaninha, mas série de convicta Feiticeira é muito mais legal. Quer dizer,
Quer dizer, em que eu a gente achava também, tinha... amiga. Gente, Feiticeira era A muito mãe legal. dela era sensacional. Exato. Tipo, melhor personagem. Gente, até a vizinha era incrível. A vizinha era maravilhosa. Mas e por que a eleição é interessante? Porque elas são personagens femininas, a série é delas, a feiticeira, Ginny, Eugênio, elas são as protagonistas dessas histórias, e elas são também mulheres com poderes, feiticeira, gênio, né? E a gente já falou aqui que esses poderes, raramente, né, quando na mão de mulheres, são considerados coisas boas. As duas séries são comédias, é claro, para quem nunca viu, não sei se tem, mas pode ter, né? São duas comédias e as duas são muito repreendidas pelos seus parceiros, né? Como é que a gente diz, gente? O marido, o outro não lembra seu marido agora. O Eu do acho Dini, ele que casou era... com a Dini, gente? Eu acho Ou que ele acaba deixava ela dentro da casando. lâmpada? Acho que acaba casando, mas de início não. Ele acha ela na lâmpada e começa a ser Né? o Aladdin dela lá, né? É isso. E ela fica... acabam namorando. O Dini Eugênio ainda tem um caso de mestre e comandado maior, que ela realmente é um gênio da lâmpada. Ela sai da lâmpada se ele quiser. A feiticeira até não. Ela tem... Inclusive, acho que isso, que ela tinha uma estrutura de outros personagens femininos interessante. A mãe da feiticeira aparece, Dora. Tem a vizinha, que é bacana também. Enxerida? Vizinha fofoqueira de bairro? Mas é o que tem, gente. Também, calma aí. Mas são duas personagens que são mulheres poderosas. É aquele caso, se ela estala o dedo, acaba o mundo e tudo segue. Sei lá, se não acaba o mundo, acaba o bairro, não importa. E elas tentam se adaptar de qualquer forma, sempre, aquilo que é ideal para os seus maridos, parceiro, o que for. Né? A saga desses episódios são sempre isso, do marido falando, pelo amor de Deus, não faz isso, ninguém pode saber que você é feiticeira. E ela, tá bom, vamos tentar. E aí cada uma, a seu jeito, tenta administrar isso. A feiticeira durou um pouco mais de tempo, eu acho que que tinha um pouco mais de... Não sei, talvez tivesse um apelo maior, e eu não sei dizer. Feiticeira, inclusive, uma coisa que minha mãe me fala isso desde que eu era pequena, que foi uma das primeiras séries que aparecia o relacionamento de casal, né? Tipo, casal na mesma cama, eles dormiam juntos, né? Parece que vão deitar para dormir, né? Uma coisa de cotidiano e talvez mais ousado, né? Para a década de 60, vá lá. Mas são alguns das protagonistas femininas. Acho que é isso que a gente tem que falar. Não era nem que não tivesse anti-heroína, não tinha nem protagonista. Vai lembrar que nesse meio aí tinha uma Mulher Maravilha, tá? Mas, sei lá, só pra constar. Tinha ela. Então a gente tem um tempo longo até que essas mulheres pudessem ser protagonistas. E aí a gente não pode esquecer que durante muito tempo, e ainda continuamos assim, de um outro jeitinho talvez, mas ainda somos assim, que quem são os donos desses canais, né? Quem são os executivos, quem são as pessoas por trás para bater os martelos e dizer bacana, isso aqui, bacana não, né? E são essencialmente grupos de executivos formados por homens, predominantemente brancos, é isso. Predominantemente velhos. Velhos, homens brancos, velhos, né? Imagina um homem branco, velho, nos anos 60. Quando é que esse homem nasceu, né? Qual era a mentalidade dele, né? Enfim. E existia essa crença de que as séries protagonizadas por mulheres não atrairiam o público masculino, que em teoria seria um público mais interessante, ou mais forte ainda. As mulheres veem, a gente já falou isso, vamos falar de novo, porque acho que é importante lembrar, isso firma a nossa história do audiovisual, que as mulheres veem o que os homens veem, mas os homens não veem o que as mulheres assistem. E aí no trabalho que a Paula encontrou no projeto delas, elas até falaram de um caso específico, né? Do Nurses, uma série que eles lançaram, Nurses, né? Sobre a vida das enfermeiras. Começou mais ou menos, acharam que estava fraco. Eles fizeram o quê? Pegaram e colocaram Doctors and Nurses. Então eram doutores, os médicos e as enfermeiras. E de repente a audiência aumentou. Sei lá, gente. Podia ser o roteiro das enfermeiras que estava ruim, podia ser falta de alguma coisa, mas eles acreditaram, já que eles enfiaram os homens ali para protagonizar também, a coisa melhorou. Claro que não é só essa pode série, ser de fato, pensando em recepção, que de fato os homens não quisessem assistir coisas que fossem só de mulheres e de fato foram assistir lá. Mas assim, eu não acho que isso não pode bater o martelo pro todo. Exato. Né? É aquela lógica que eu vou ser obrigada a dizer, não é porque Electra e Mulher Gato são uma merda que todos os filmes protagonizados por heroínas vão ser uma merda. Não é isso. Né? Até porque o Lanterna Verde também é uma merda. E o Demolidor também. Eu ainda tô com... Eu guardei esse do último, porque não deu tempo de falar. Vai lá.
Na década de 70, a gente tem um marco da televisão, que eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia. Vamos lembrar que na década de 70 a gente tem uma segunda onda feminista, e a gente tem aí um momento de voz mais alto das mulheres, uma possibilidade, né, uma janela de quem fosse, né, executivo de alguma coisa, quem fosse dono de algo, né, tivesse lidando com o público, tivesse inteligência suficiente, perceberia que sim, né, se eu nunca ouvi, agora elas estão falando em alto e bom som que elas estão aqui e querem alguma coisa, se nunca tiverem ouvido, se não tiverem se esforçado. E a gente tem uma sitcom chamada The Mary Tyler Moore Show, que é um marco na década de 70 e 77. Durou 7 anos, né? 7 temporadas nessa época, coisa pra caramba. Hoje em dia a gente já fica meio cansado de série com 7 temporadas, mas geralmente, né, sei lá, em 2000 e pouco era o normal. Vi de Grey's Anatomy e Supernatural, então Supernatural foi, né? Grey's Anatomy não quer largar o osso de jeito nenhum, mas vai lá. É uma série que ainda gerou 3 spin-offs e era protagonizada por uma mulher de 30 anos, solteira, sem filhos, cujo objetivo era crescer profissionalmente, né? Ambiciosa, uma mulher que tinha interesses além daquela moça que a gente acabou de falar, de 10, 15 anos atrás, que era cuidar do marido, estar bonita, né? Ser só secretária, não tem problema ser secretária, tá, gente? Tá tudo certo. Mas às vezes você quer mais e você tem esse direito. Exato. Não, você tem o direito de querer mais. É um marco porque ele possibilita, né, o sucesso dele. E aí vamos falar que a gente está falando de empresa, a gente está falando de números, né? Se as coisas não derem números, elas não deram resultado, não deu resultado, ela não deu dinheiro. Então ela é vetada. 7 temporadas é bastante coisa. 3 spin-offs é coisa pra caramba, né? Séries hoje em dia, às vezes não rendem 3 spin-offs, né? A maioria delas não rende spin-off, né? Vamos voltar, né? Grey's Anatomy rendeu 2 spin-offs e acho que não tem nenhum bem sucedido de fato, ou que tenha durado Aliás, muito. Shonda se dá muito mal com spin-off, tadinha. Eu fiquei com ela aqui na cabeça, acho que foi por causa do How to Get Away from Murder. Mas enfim, fiquei com ela aqui. Mas existe além de ele ser esse divisor de águas e de ser compreendido, então, né, de que as vivências femininas eram interessantes em narrativas seriadas, ela inicia, criar acho que é pesado, mulher biônica, pode crer. Gente, isso é porque a Iva falou que década de 70 melhora um pouco. Poderosa Isis, mulher biônica. Amiga, gente, vamos lembrar que eu não quero mais editar podcast porque não temos a coisa do tempo. Então, tudo que a gente passar nessa tela, a gente tem que ler, entendeu? Para o povo que não tiver afim de vir. Desculpa, pessoal. Vocês estão entendendo, né? Que não vai ser editado isso aqui. Vamos falar, então, do início do estereótipo da New Woman, né? Essa mulher nova, repaginada, revigorada, um negócio que nunca se viu antes, blá, 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 que era definido, vamos dizer assim, pode ser definido especialmente uma mulher branca, de classe média, solteira, estudada, bem formada, né? Uma mulher que passou por uma faculdade. Não achem estranho, isso não é tão comum assim, né? Vocês conversarem com suas avós, vocês vão ver, talvez nem todas elas tenham ido numa faculdade. Era normal, né? Uma mulher sem filhos, uma mulher heterossexual, sexualmente ativa, vamos lembrar dos anos 70, vamos lembrar de pílula, vamos falar de liberdade sexual feminina, e em busca de um mercado de trabalho, espaço de verdade, né? Em busca de crescer, de carreira profissional. Que as mulheres sempre tiveram empregos, né? As mulheres trabalhavam em lugares, isso aí a gente entende. E também vamos lembrar que existe um tipo de mulher que podia não trabalhar ou que era indicada a não trabalhar. E existia um outro grupo que não tinha escolha. O trabalho tinha que ter. Mas crescer profissionalmente, ter carreira, isso é um outro negócio. Inclusive, parênteses que eu esqueci de botar no roteiro, que eu literalmente lembrei agora, que a gente teve um exemplo brasileiro disso com a nossa ex-ministra, que foi Malu Mulher. Inclusive, eu acho muito difícil de acreditar que a pessoa que foi atriz de Malu Mulher virou o que virou. Mas, a vida é assim, como é, né? Só um dos meus parênteses de que é exatamente esse rolê da New Woman, né? O Brasil não ficou para trás. O Brasil jamais ficou para trás. Talvez nesse sentido, como a gente falou, tivesse até um pouco na frente. O motivo de trabalhão. A mulher latino-americana está aí sendo protagonista há muito tempo, né? Há o folhetim aqui. Com Mas certeza. vai lá, desculpa, amiga. Um detalhe aqui a gente começa com uma percepção que a gente continua vendo até hoje também, que é
quando essa mulher é retratada dessa forma, a gente pode tentar chamar aqui de uma forma mais independente, não necessariamente isso, mas isso, ela tem, e aí principalmente nesse setor da profissão, uma profissão tradicionalmente, né, o que geralmente a gente vai associar ao universo masculino. E aí isso já me lembra, né, nos anos 90, se vocês estiverem lembrando aí também dos anos 90, início dos anos 2000, a quantidade de séries de detetive de crime que tinha, em que a detetive principal sempre era uma mulher, né? Cold Case, o Law and Order Special Victims Unit, horror aquela série, por sinal. Inclusive, um sujeito do Special Victims Unit estava lá em Oz. Muito bom ator. Sim, sim, verdade. O cara vou te falar que eu adorava a SVU. Chegou uma hora que me deu um saco, mas assim, eu até não, porque não tive, não. Law and Order dá no saco, mas eu tive essa fase. É isso, Law and Order dá no saco. Então você tinha essas... Quando a gente começa a ver essas protagonistas assim, e, gente, é muito bacana você ter mulheres detetives, você ter mulheres policiais. Vamos lembrar que Castle deveria se chamar Beckett. Todo mundo sabe que Beckett era muito mais interessante do que o Castle. Isso inclusive, é real oficial, amiga? Eu não sabia que isso... Não, tinha que chamar. Tinha que ser. Tá, entendi. É sua opinião, minha também, entendi. Eu achei que você estava falando, tipo assim, bastidores, sabe? Tipo, imagina. Beckett, mas... Vamos pesquisar. Outra hora. Alguém pesquisa? Vocês querem pesquisar? Quem tá ouvindo? Ai, gente, saudade que é essa. Tipo, deu no saco também, mas agora bate aquela nostalgiazinha, assim. Não, mas se chamasse Beckett, estava aí até hoje. Peraí. Se a série fosse dela, também até hoje. Ela não sei, acho que a trama dela, inclusive, acho que terminou de um jeito, mas vá lá. Nossa, e te falo, assim, outro parênteses, mega parênteses, assim, que essas séries que é assim, a detetive mulher, e aí vem um cara pra ser o ajudante externo da polícia, né? E é sempre ele que resolve o crime e ela é incompetente, mano. Peraí. Beckett resolve os crimes dela. Resolve, mas sempre fica aquela coisa de, tipo, sem ele ela não é ninguém, sabe? Do tipo, que nem Dementalist, assim, precisa do cara lá pra desvendar a porra. Um cara, tipo, né? Ela é uma detetive, esse é o trabalho dela. Teoricamente, ela... né, gente? Exato. Mas ela foi treinada, estudada. Motivos de a série precisa disso, mas assim, dá uma revoltinha. Mas dá sim, com certeza. Mas vamos voltar um cadinho no final da década de 90. A gente também com o podcast. E início dos anos 2000, a gente já tem uma quantidade interessante de séries, e aí vamos lá, protagonizadas por mulheres. Vamos voltar com nossa amada Xena, que já está rendendo 3 episódios, a gente citando ela aqui, né? Não custa. Vamos lembrar que já tinha Charmed, Paralotes, essa Dr. Queen, Medicine Woman, que eu fui olhar o que era, é uma coisa de época, de uma moça que foi ser médica em 1000 e não sei quanto, ou em 1800, não sei quanto. Já me esqueci agora. Então a gente eles conseguem ver, né? Acima de tudo é isso. Como público, a gente tem uma ideia do que quer, mas na verdade essa coisa tem que estar disponível para a gente assistir, e ela só está disponível se os números baterem. Então, a gente já tem um avanço, um protagonismo mais forte, e a partir do momento que a gente tem protagonistas femininas, aí a gente chega no momento em que elas finalmente podem ser qualquer coisa, né? Não só as justiceiras, né? Só as altruístas, as bondosas, né? As lutadoras pela justiça, como também as moralmente questionáveis. É claro que uma mulher moralmente questionável é uma coisa muito mais estranha para uma sociedade aceitar. É muito curioso. Ou até no The Take, né, que eles estão... Basicamente, a teoria que elas estão fazendo, só para vocês entenderem qual é a minha crítica, nem vou entrar muito nisso, mas assim, que basicamente elas estão dizendo que agora existem os anti-heróis 2.0, né, tipo 2.0, que seriam as principalmente mulheres e tal, mas que tem muito essa coisa de, tipo, o anti-herói está sendo castigado e não está sendo aquela coisa meio... E sinceramente, não acho que os outros anti-heróis... Assim, basicamente, elas estão dizendo que existem no ecossistema desses anti-heróis críticas à forma como eles lidam com as coisas. Pode ter, mas nos outros também tinha, entendeu? Eu não entendi a linha de raciocínio delas. Mas elas fazem uns pontos muito legais. Sempre. Vejam The Take, gente. Bota aí no YouTube, daí, quando acabar isso aqui, pelo amor de Deus. Especialmente... Aí, vai lá. Especialmente em relação a isso de poderem existir mulheres anti-heroínas, e elas botam um ponto de que
que é delicado. Inclusive, a Bárbara chegou a falar lá atrás, disse para ela que a gente ia tocar nisso, de que... Pera. Deixa eu achar aqui. Ela falou assim, ó. As complexidades e estrutura do pensamento da mulher sem ser enquadrado na fórmula que foi usada até então, o anti-herói masculino, não foi isso. Pera. Ai, meu Deus. Não foi. Só porque eu decidi que eu não ia editar essa porcaria, eu tô falando um monte de erro. Tá, pronto. Nossa, pensei aqui. Para escrever um roteiro com uma mulher protagonista e anti-heroína deve ser muito difícil ou quase impossível ser escrita por um homem. Não acho necessariamente, mas existe um ponto que elas colocam lá que não tem necessariamente a ver com essa questão de ser escrita por um homem. Mas tem a questão de que, tipo, ou as mulheres estão no simpática, de tipo adequada, que a gente já falou sobre isso, ou elas estão retratadas de uma forma muito negativa. A sociedade já tende a ver a mulher como a rainha do pecado, desde Eva. A mãe do pecado, né? A mãe do pecado. Então, só assim, o que você tem para fazer é parir. Se você transar, você tá errada. Só pode parir se você transar. Tá errada. A rainha... A gente estava até falando disso um pouco antes de começar o podcast. A rainha das anti-heroínas de agora, assim, é a... Ai, gente. A menina de Objetos Cortantes. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Amy autora. Amy Adams injustiçada no Oscar. Vai ser de novo. Pera. Com o filme novo da Netflix. Gillian Flynn. Isso. Ela tem... Quer dizer, não sei se de verdade eu vi pessoas, blogs de escrita falando sobre ela e tal, e de que ela tem essa teoria de que as mulheres sempre foram retratadas como as simpáticas, boazinhas, não sei, e tá no momento de mostrar as sombras das mulheres. Desculpa, as mulheres sempre foram retratadas com sombras. Sempre teve a doida que estragou a vida do homem. Sempre teve. A gente já falou disso aqui, a femme fatale, né? Sim, se a sombra que ela quer, isso tá aí há muito tempo. Isso tá aí há muito tempo. Eu acho que, assim, no sentido de, tipo, ela dar voz a essas mulheres é interessante. Tipo assim, vamos ver pela perspectiva delas, né? Gone Girl é exatamente, você pega vários... a gente tava falando aqui de Rebecca, né? Que é, tipo, vários filmes e livros sobre a mulher que destrói propositadamente a vida de um homem. Gone Girl é isso, só que a gente vê pelo ponto de vista dela de que ela não merecesse um babaca, então talvez ela merecesse, sabe? Mas, assim, eu não sei, e a gente vai entrar nisso, eu não sei se isso é tão bom assim. Vamos entrar no ponto que as meninas fazem, as meninas, aquela íntima, não, que as autoras do artigo fazem sobre, que é justamente a questão de que ótimo que tá tendo anti-heroínas, que ótimo que a gente tá tendo finalmente mulheres complexas, né? Só que, geralmente, muitas vezes, elas caem em algumas representações que são estereótipos de gênero, né? A gente vê muita rivalidade feminina, a gente vê muita... Elas citaram um exemplo que eu fiquei de cara, porque eu não lembrava disso. The Americans é uma série, inclusive, que eu gostei muito da primeira temporada, eu acho que eu parei depois eu dei uma largada. Dei uma largada, mas assim, você tem em The Americans, são espiões, né? Vindo da KGB, da Rússia, infiltrados nos Estados Unidos, como se fossem American Way of Life, né? Aquela familhinha perfeitinha, aliás, a ideia é genial. E aí ele é um cara super sensível, que fica com culpa de fazer as coisas que eles fazem, e ela é muito objetiva, ela é a gente perfeita, né? E tal, de tipo, missão, vou lá e cumpro de forma fria e calculista, estratégica, objetiva, fazendo o trabalho dela. Isso é muito bom. Só que aí vai no relacionamento deles, a ciumenta é ela, saca? E a gente tem muitos lugares, assim, eu entrei numa conversa com uma mentora recentemente sobre Homeland, que me incomoda muito. Homeland, não sei se quem sabe, é uma adaptação de uma série israelense. Que a protagonista é uma pessoa da CIA. É CIA, né? Eu acho. Uma pessoa de fora. Investigadora e agente lá especial. E que o grande talento dela é agir no instinto, etc. Mas relaciona isso muito com a questão de ela ser bipolar. E ela tem uma coisa de utilizar a sexualidade para manipular os outros. E aí vai numa coisa assim, não é que eu me incomode da gente representar pessoas com doenças mentais. Eu acho super importante, inclusive. Mas eu senti durante a primeira temporada, me pediram para... Essa minha mentora me pediu para rever, tipo, falou que a série é muito boa e que isso vai sendo utilizado para um outro lugar, repensar essa ideia da loucura. Estou estudando isso aí, vamos ver em episódios futuros desse podcast qual vai ser a minha mentalidade sobre isso. Mas, até então,
me incomoda muito essa romantização da loucura e esse lugar da mulher. A mulher genial quase sempre é associada à mulher que tem algum tipo de distúrbio mental, que não consegue equilibrar suas emoções, que sabe? Para a mulher ser genial, ela tem que ser desequilibrada de alguma Exatamente. forma. Aquela coisa do maquiavélico, né? Da pessoa. A ubris da mulher tem que estar sempre associada às emoções desbalanceadas. Isso me incomoda muito, e a gente está vendo muito isso nas anti-heroínas. Sempre tem a coisa do trauma, que é uma coisa que a gente tocou nas Mulheres Fortes. Inclusive, eu fiquei muito frustrada de a gente ter esquecido do exemplo de Game of Thrones, que assim, a gente tem mulher forte para dar em vender, mas quase todas fortalecidas por estupro, né? Quase todas fortalecidas. Todas, eu acho que talvez Acho que todas, hein, amiga? Não sei. A área não. A Greyjoy também não. Mas poucas a gente não sofreram conta na mão. Mas ainda assim tem aquela coisa da pressão patriarcal, nananã, e tal, mas assim. Uma romantização disso. A própria Sansa sai da boca dela. Elas fizeram o favor de, na última temporada, sair da boca dela de que se ela não tivesse sido estuprada pelo talvez ela não fosse, né? Ela não fosse a mulher que ela é. Nossa, mano. E sendo que assim, ela passou a temporada inteira de mimimi com Daenerys, sendo que o grande trunfo de Sansa era ser uma articuladora política. Claro. Ela lá no início, ela sabia com quem que ela mexia, com quem que ela não mexia, por isso que ela sobreviveu. Não foi porque ela foi estuprada, entendeu? Claro que não. E aí você faz essa mulher comprar briga e rivalidadezinha com Daenerys. Aquela que tem 3 dragões. Essa mulher ser separatista, sendo que o Norte só sobreviveu porque não foi separatista. Então, assim... a gente tem que ter um podcast sobre reclamar de Game of Thrones, embora já tenha passado. Talvez seja só para nossa mesa de barco, já passou dessa época, né? Já passou. Não sei se as pessoas ainda... Tá um exemplo muito grande das anti-heroínas manipuladoras, que você tem anti-heróis masculinos, como a gente já falou, que são manipuladores também, faz parte das características, mas tem muitas vezes isso está relacionado à sexualidade, sabe? De uma forma muito negativa, a rivalidade feminina está sempre em jogo. Então, assim, sempre eu acho que uma palavra... eventualmente, né? A gente encontra com facilidade. Assim, e aí, a questão que eu fico um pouco é do tipo assim, se a gente está falando de séries que são realistas, você tem que tocar nessas questões, porque faz parte da realidade das mulheres, a gente vive... Sim, isso não é fairy tale, né? Se de fato a gente tem uma mídia hoje em dia e um audiovisual que tem um poder de retratação dos fatos, da realidade, assim como da fantasia, muito próximo, muito real, a verdade é que para muitas mulheres a gente ainda vive assim, em guerra com outras, na tentativa de sedução do que for. Isso é um construto cultural, isso foi feito. Mas que mais, né, que a gente consegue representar? Mais uma vez a gente volta para isso, o quão além a gente consegue ir, não tem problema uma personagem X ou Y fazer certas coisas, mas quantas vezes a gente, inclusive a gente parando para pensar aqui, tem umas 3 séries seguidas assim na HBO, né? Sim. Uma atrás da outra. Então, o que mais que a gente consegue? Só essas mulheres são interessantes mesmo, né? É isso. Para ser interessante, né? Para ser assistível, tem que ser para esse ângulo, tem que ter desequilíbrio. E eu acho que o cuidado muito grande que a gente tem que ter não... me incomoda muito quando é romantizado, quando a potência daquela mulher está ligada ao trauma relacionado à mãe, ao trauma relacionado ao estupro, ao trauma relacionado... Quando você tá... a traumas relacionados à vivência feminina, porque assim, beleza, você, tipo assim, como a gente já falou antes, anti-heróis lidam com trauma muitas vezes, e a gente vive numa sociedade que traumatiza mulheres, é claro que você pode contar histórias sobre isso, que bom que existam histórias sobre isso, mas quando isso faz parte da potência daquela personagem, aí eu começo a ficar assim, eu assisto, muitas vezes tem vários pontos sensacionais nessas séries, que de fato a gente tem protagonistas mulheres, muitas vezes com atuações brilhantes, de atrizes sensacionais, mas, por exemplo, pode ser que eu reveja daqui a um tempo e repense isso, mas assim, o que eu gostei muito de The Morning Show, que é uma série recente da Apple. Da Apple mesmo. Foi que
você tem essas mulheres que têm seus traumas, têm suas questões relacionadas a tudo isso que a gente falou, mas o drive delas não tem a ver com essas questões. Né? A mola motora, o que movimenta esses personagens não são seus traumas, essencialmente. E assim, tem séries que são sobre o trauma da pessoa, mas tem algumas que aquilo simplesmente é adicionado lá para servir como potência. Viu por que ela é assim, né? E aí, assim, também tem o lance da ubris dessas anti-heroínas, né? Que é basicamente, assim, aquilo que há demais... Nos personagens trágicos, basicamente, a tragédia tem a ver com aquilo que há demais no personagem, que ele não consegue fugir daquilo, etc. Tem, né? Bem, outro papo. Mas essa ubris, aquilo que causa a tragédia do personagem, geralmente tem a ver com arrogância, tem a ver com orgulho, tem a ver com né, com umas coisas que não são relacionadas a homem, não são relacionadas a mãe, não são relacionadas... Nossa, mãe. Saca? É relacionada à própria sensação de existência daquele ser humano no mundo e com o narcisismo dele, etc. Então, assim, por que não? E Morning Show faz isso, pelo menos essa primeira temporada, o que eu senti era muito isso, assim. A questão para essas mulheres era isso. Quando rola a questão de estupro, etc., é tipo, já que fizeram essa cagada comigo, eu vou usar essa cagada. Sim, né? Eu acho que The Morning Show tem um momento muito bom disso, que tem algum personagem, né, para não dar o tal do spoiler, quem passa por isso e tem a sua história, tem um arco sobre aquilo, ela lida, ela se resolve, mas aquilo não é só que aquele personagem sabe? Não é a potência daquela personagem. É isso. É um fator que se deu na vida dela. E deixa bem claro, inclusive, não vou dar detalhes de novo, o tal do spoiler, deixa bem claro que ela não achou aquilo legal porque ela vai lá e denuncia no ambiente de trabalho uma coisa que ela acha que está acontecendo errada. Então, assim, deixa não foi claro... uma vantagem na minha carreira, não foi uma vantagem tipo assim, agora, acabou finalmente. sendo porque ela viu que era ou isso ou demissão e que se era assim que a banda tocava... Muito bom, inclusive. Exatamente. E é isso, vamos trazer debate. Já que vamos trazer essas questões, vamos trazer debates. Eu fiquei muito decepcionada com Sharp Objects por causa disso. Eu nem peguei para ler o livro. Por causa disso, era a potência daquela mulher. Gone Girl também é isso. A potência daquela mulher é ter sido corneada por um cara babaca. Mas Gone Girl é muito especial. Eu não li o livro. É aquele filme... Digo porque eu assisti ele na sala de cinema sem saber, entrei, porque às vezes eu faço isso, quer dizer, não faço mais no momento, pandemias, mas fazia, e foi uma grata surpresa. Da segunda vez que eu vi, eu já mas na primeira, um momento assim, valeu, Hollywood, obrigada. Mas realmente é isso, né? A mola motora da sua vida é um X que fez algo para você e sua vida meio que gira em torno. E assim, X, isso não é novidade. A gente tem mulheres vingadoras, mulheres obcecadas, mulheres... Assim, homens já escrevem essas mulheres há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho que há valor em, tipo assim, você tentar contar outro ponto de vista dessas histórias, por um ponto de vista feminino e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... Pra que... Eu fico me perguntando, assim, pra que reforçar uma coisa que já tá tanto no imaginário popular, sabe? Para que criar mais personagens femininas obcecadas? Para que obcecadas nesse sentido, geralmente obcecada por um homem, obcecada e aí vingador e que mata, estão sempre... Eu não sei, não é que os personagens não possam ter, eu acho que o The Morning Show é isso, como ele tem. Claro, tem vários personagens, tem várias mulheres diferentes, e elas têm suas histórias. Nossa, dá para você encaixar ali a vingadora, que tem o desejo para subir no trabalho, a justiceira, tá todo mundo ali, sabe? Dá pra gente trabalhar, dá pra gente ter os personagens, mas existe um foco e parece que é uma necessidade. É isso. A Bárbara falou aqui agora, né? Como se fosse necessário uma muleta. É isso, é como se fosse uma muleta para justificar o que for, né? E eu não sei, né? Eu fico vendo elas surgirem cada vez mais. E eu fico pensando assim, você está falando de sombras de verdade? Porque, pensando nessa teórica frase da Gillian Flynn, tá, gente? Eu não sei, nunca vi nenhuma entrevista dela falando literalmente isso. Eu vi pessoas citando que ela falou isso. Quando você bota a sombra de uma mulher relacionada ao trauma vivido numa sociedade patriarcal,
primeiro que eu acho que você desvaloriza esses traumas de uma certa forma, né? Eu acho que tem muita mulher traumatizada por aí que não sai por aí matando gente, inclusive, Nossa! Inclusive, né? a gente pode dizer até que é uma maioria. Literalmente, a maioria. Não é? E ao mesmo tempo, você não está fazendo isso que você está se propondo a dizer de assim, existem mulheres sombrias de fato, né? No próximo episódio a gente vai falar sobre mulheres serial killers, mulheres psicopatas na ficção e tal. E como é estranho, porque isso não é comum na realidade, né? A gente tem alguns casos uma coisa aí, de mas biologia, né? Interessante, uma isso coisa não de é bioquímica. não é uma realidade, e como isso tá. E eu acho que tem a ver com esse movimento das anti-heroínas, a coisa de terem explodido as psicopatas mulheres, né? Mas vamos falar disso no próximo. Até tendo uma convidada muito especial que estuda isso, que escreve sobre isso e tal. Então, o que eu estava falando isso? Mas assim, vamos falar de sombria de verdade, assim, que não partam desses lugares, assim, sabe? Que partam. Existem outros drives. A gente já está aí falando que desde os anos 70 ou antes já tem outros drives femininos, entendeu? Assim, você tem outras motivações profissionais, motivações de vida que não passam pelo trauma de ai, minha mãe, sabe? Ai, minha. Sabe? Não sei. Dá um gosto ruim na boca, né? Porque a gente fica vendo as séries e a gente fica esperando essa personagem, né? A gente estava falando, pronto, The Undoing, que se vocês não assistiram ainda, acaba amanhã, se você estiver vendo isso no sábado, véspera. E você encontra ali uma personagem tipo essa, que quando o cara fala, não, mas ela é louca, você faz, putz, Depois fala, não, calma. Mas a princípio, de fato, espero que chegue a algum lugar, né? Que isso dê em alguma coisa. Mas a gente fica jogando ali essa mulher desequilibrada, essa mulher louca, né? Louca, que é a palavra que as mulheres vão ser chamadas ainda por muito tempo. E é uma bela ofensa, né? Mais do que todos aqueles outros nomes. É uma ofensa, uma microagressão, né? Ela falando é louca. Mas é uma coisa muito pro feminino, né? Não, e que tem a ver, assim, um livro que eu tô lendo por causa dessa minha professora que falou para eu rever Homeland e tal, ela me deu um livro que é sobre loucura e feminilidade, como essas coisas foram atreladas, e tem muito a ver com esse instinto feminino que tem, assim, a gente é educada enquanto os homens não ter contato com as emoções, a gente é educada a ter bastante contato com essas emoções. Todas. E analisar as pessoas. Então, assim, a gente percebe coisas, né? Existem estudos científicos que não é porque o cérebro da mulher é X, o do homem é por causa do treinamento social. Então, assim, a gente percebe coisas que muitos homens não percebem, por instinto, por treinamento, etc., especialmente de interações sociais e tal. E aí isso é lido como loucura, quando assim, você tá louca, o que você tá vendo aqui, né? E mais do que isso, né? Mulheres foram internadas para se livrar delas. Sim, a loucura feminina é qualquer coisa que não fosse o tal do adequado por aí adequado, né? do que assim, só fica quietinha e não enche o saco e tem aí os filhinhos e etc. E mas tá tudo certo. Deixa eu ver o que a galera tá falando. Vontade que a gente tem de matar, mas não mata exatamente. A gente até tem, mas não faz, porque é coisa do ser humano racional, do tipo. Why? Não sei, né? Vai, né? Algo mais subjetivo, né? Usar complexidades autênticas. Sim, acho que sim, no sentido de, tipo. Eu acho que essa complexidade da própria personagem. Ficar atrelado a essa muleta, esse trauma. A gente sempre vai construir personagens muito ligados com a história pregressa deles. A história pregressa faz todo sentido na construção narrativa, faz parte daquela construção narrativa. Só que existem mulheres narcisistas, existem mulheres. Sim. Assim, você não precisa. E é claro que isso sempre tem a ver com os pais, sempre tem a ver. Né? Psicanálise está aí para falar sobre Freud, isso. Mas assim, tem outros não doentes. Com os homens também. E aí, por que não retratar um pouco mais como é com eles? Do tipo assim, por que não um Walter White no sentido de tipo, cara, eu sou foda, me fudi profissionalmente e agora eu quero provar para o mundo que eu sou foda. Que é literalmente isso que aquele carinha babaca tá fazendo, né? Tipo, o Walter White é isso, né?
O drive dele é o poder. Carinha babaca, né? E demonstrar que ele é foda, porque de fato ele é. E ele se sente roubado disso pela sociedade. Tudo bem. Ok. Por que não fazer uma Por que mulher não assim? né? E até porque E aí sim eu acho que vale a questão social do tipo. Porque de fato muitas mulheres são roubadas do seu teórico destino profissional porque são mulheres. Sim, porque são. Então por que não? Aí uma eu trajetória acho um pouco. Muito diferente. É uma trajetória diferente do que associar com estupro, sabe? Eu acho que a aceitação disso ainda é muito difícil. É aquele negócio que a gente fala sempre, que a gente caminha, mas existem também, né? A nossa produção audiovisual está ligada absolutamente com o que é aceitado de fato, pronto, porque vai consumir aquilo. Só faz o produto se ele for de fato consumível, se ele for rentável. E ainda assim, apesar de tudo, a gente ainda tem muita dificuldade. Falar em termos de Ocidente, só que a gente não pode enfiar o mundo inteiro no pacote, mas isso aqui é difícil. A gente ainda tem dificuldade de lidar com essas mulheres. Como assim, né? Como assim sua carreira é um negócio mais... É isso, é só isso, mais nada, né? Até hoje a gente ainda vive com isso, mas aí não... Nossa, mas não namora ninguém, né? Se não tem... Deu para tirar os filhos da equação. A verdade, hoje em dia, a gente aqui, em termos de Ocidente, a gente consegue, talvez não em América Latina, mas a gente consegue dar uma recolhida nas crianças. Mas a vida romântica tem que estar rolando. Inclusive, vamos ter um episódio especial de Natal sobre isso, galera. E como esses filmes natalinos são sobre isso. Não acho nem que é só com mulheres, não, mas não vamos entrar nisso, porque senão eu acabo com o episódio, porque vai ser um episódio, para quem gosta, não vai ser um episódio nada acadêmico, vai ser um episódio só de ranço, tá? É literalmente a gente rançando, bebendo nosso eggnog, só que não, e rançando, entendeu? Tá calor, amiga. Por isso, não dá pra ter um eggnog. Mas uma rabanadinha congelada dá pra gente dar, né? Mas tá. Tá, lance do subjetivo e até sobrevivência a gente vê mais que os homens mesmo. Como assim? Até por sobrevivência. Conta pra gente, Iva. Não entendi, Iva. Dita aí, a gente espera. A gente espera, até porque, né? Então aqui esse foi o episódio mais curto, 1h07. Esse até dá pra editar. Pau. Olha, não vou não, amiga. Não vou não. Porque o que acontece, gente? Ainda não temos... E nem vamos fazer... Vamos primeiro terminar essa temporada, ver se vamos continuar bem firme e forte. E aí a gente abre um padrinho da vida, né? Para ter doação e poder contratar alguém para ajudar a gente. Mas nesse momento só tem a gente para fazer isso, pensar as redes sociais da Nix, outros trabalhos para ganhar dinheiro. A gente espera que no ano que vem venha muito vídeo, muita coisa diferente por aqui. Então, assim, dar conta de tudo isso sozinha, editando, pesquisando. Tá bom. E a vida acontecendo, e pós-graduação, e trabalhos, não tá rolando. Então, vi que o cara do Derivado Cast, o Michel, não edita. Então, o derivado. Então, se ele pode, eu também posso. Com certeza, gente, pelo amor de Deus. E aí, vocês digam se dá para lidar com isso ou não, galera que tá ouvindo aí o podcast. Se ficar muito ruim, isso aqui é uma tentativa, a gente vê o que faz, mas nesse momento eu levo muito tempo editando, até porque eu não costumo editar edição, som. Né? Exatamente. Deixa eu ver se Iva falou melhor. A gente é obrigada a prestar mais atenção nas coisas, nas proximidades, nas outras pessoas, exatamente. Até por medo mesmo, né? A gente tem que calcular muita coisa. Para sair de casa, a gente tem que calcular muita coisa. Qual é a rota? Qual é a roupa? Qual é a hora que a gente vai sair? É o que a Iva falou, uma questão de sobrevivência feminina. É o mundo que a gente vive, a gente é, inclusive, treinada desde pequenininha, né? A mãe da gente, causadora de trauma, de acordo com todas as séries, fala, né? Qual é a roupa que você vai, com quem que você vai, qual é o horário, tem que pegar não sei o quê, não volta muito tarde. Enfim, não é que o mundo seja não seja violento para os homens, mas para as mulheres acontece um negócio. E reforçando, tá, gente? Não é que eu não ache que isso deva ser retratado na ficção, justo pelo contrário. Eu acho que isso deve ser retratado sim. Eu acho que porque a ficção ajuda a transformar mentes, ficção muda leis. Já vimos isso acontecer, ficção, documentário.
É tem verdade. gente fora da cadeia por causa de documentário, etc. Tem, Então, tem assim, príncipes sendo odiados tem por conta de príncipes sendo documentário. odiados. Futuros Então, reis. assim, Desculpa. então deixando bem claro que não é que a gente não acha que isso deve ser retratado. É que É uma pensar conversa sobre o sobre que mais, né? o que mais e como isso está sendo retratado, né? Porque, assim, beleza que talvez seja importante para aquela história, para aquela personagem, por exemplo, Big Little Lies, né? Era importante a questão do estupro, né? Era importante a questão do relacionamento abusivo. Tem algumas questões ali que são muito relevantes, assim. Eu acho que Big Little Lies nem é uma que eu tenho tantos problemas, assim, porque Só não... questiona mais os objetos cortantes, não era não? Pois é, porque Big Little Lies não romantiza tanto. Eu odiei a segunda temporada, tipo, tem pontos bons, mas no geral achei que desnecessária, só Meryl Streep salvou. Mas tem também uma representação muito que eu... Mas aí é uma pinimba minha, eu sei que existem mulheres que gostam de ver isso, que querem ver isso, que é a coisa da maternidade meio enlouquecedora ali e tal, isso sempre me incomoda, mas não trata o trauma como o que define as personagens e o drive delas e tal. Tá muito ligado, mas não... Então eu acho que é uma representação legal, tá? Mas existem os lugares, objetos cortantes, Gone Girl, aquela só falando mal de Gillian Flynn, não, mas Little Fires Everywhere, pequenos incêndios por toda parte. Eu não sei se a Amazon... Que foi uma série que eu fiquei muito decepcionada. Porque... Você gostou? Como é que foi? Eu também não veria, não. Também não foi meu bem... negócio. Foi bem frustrante. Bem essa representação nesse nível que a gente tá falando. O que fizeram em Game of Thrones. E aí o lance que a Bárbara falou dos caras escrevendo. Eu não acho... eu já vi homens escrevendo coisas de uma sensibilidade muito grande sobre ponto de vista. Já vi, entendeu? Não dá pra dizer que isso não existe. Exato. Claro que a gente quer mais representatividade nas mesas. É claro que a gente quer mais representatividade em quem toma as decisões, né? Mas a gente precisa admitir que existem homens brancos héteros que escrevem perfeitamente bem uma mulher. A gente não pode, gente, nunca pegar uma caixinha e enfiar... Vamos entender. A gente não pode pegar uma caixinha e enfiar todos os homens, todos. Quando eu digo todos, é todos, porque é assim que a gente vê, né? No Twitter, no Instagram, todos os homens, como se fossem uns babuínos balbuciando no baile. Não é possível. não é possível. E a partir do momento que a gente faz isso também, a gente tira uma série de... A gente tira uma série de problemas deles também, transfere, né? Como se eles fossem uns seres tão... quem... É isso. Que eles não precisam... Então eles não precisam entender e por aí nem vai. Podem, também, né? Aquela coisa é isso, assim meio... nunca vão ser capazes. Acho que a gente não deve... Isso não pode fazer isso. É burro em vários sentidos. É claro que tem homens escrevendo coisas incríveis, isso daí é lógico. E perspectivas femininas também. Também tem os que não estão. Também tem diretoras, roteiristas escrevendo coisas que... Puta que pariu. A gente sabe de algumas. Por quê, um dia a gente chega lá. Mas tudo bem. É isso, amiga. Me fala aí. Bárbara, só para fechar. Eu comentei, mas para reforçar a importância de dar espaço mesmo para essas tomadas de decisões. Sim, exatamente. Exatamente. Entendi. E aumenta as chances, aumenta muito as chances se você vê que especialmente roteiro e direção, não que as outras funções não sejam importantes, tá, gente? Mas roteiro e direção estão muito ligados à sensibilidade com a qual os assuntos vão ser tratados e romantizados, sexualizados, etc. Então, essas duas funções, geralmente a gente fica mais feliz de início, dá mais fichas para a coisa dar certo. Pode ser que não dê, mas dá mais fichas daquilo dar certo quando a gente vê nesses lugares as pessoas que de fato têm o tal do lugar de fala, né? Porque você tem a impressão de que aquelas pessoas, por terem mais sensibilidade com aqueles assuntos, por terem vivido coisas, se não iguais, similares, e visto muito por estarem naqueles ambientes, que vão ter mais sensibilidade para escrever aquilo e para dirigir aquilo. Mas, assim, não é... A gente também sabe que existe uma questão de mercado. E eu não sei se vocês já viram, mas tem aí no YouTube, né, quem tiver no YouTube para ver a entrevista
um papo, né, da Diablo Code com a Megan Fox, em que a Diablo Code escreveu. Diablo Code escreveu Juno, vocês devem se lembrar, foi um sucesso na época. Depois ela escreveu... Qual é o nome? Jennifer's Body? Jennifer's Body. E ela escreveu, era voltado, né, ela fala isso, voltado para o feminino, era isso que ela queria. Foi contratada a Megan Fox, que a gente conhece como um sex symbol de alguma época, sex symbol esse que começou quando ela tinha tipo 15, 16 anos. Nossa, vamos entender. E ela fala que ela deu as propostas dela, disse, ela como roteirista, não lembro se ela dirigiu, acho que não, mas que a produção, ela perguntou o que falta, e a produção disse, mais peitos. Então, assim, a gente também vive num mercado, é bastante difícil, já tem uns anos isso, claro, mas não quer se dizer que hoje em dia não exista. Então, a gente vive num momento, a gente vive difícil, né? A gente vive difícil. Fica falando que a gente vive num momento difícil, a gente ficar contando décadas, tá sempre difícil. Pois é. Talvez a gente possa dizer que esteja um pouco melhor, fique mais fácil lidar com a vida desse jeito, eu acho. Acho que é isso, né, amiga? É isso. Não tem muito mais pontos. O roteiro literalmente acabou e dessa vez a gente seguiu bonitinho, achei ótimo. Aquela coisa de ter um artigo aqui, só, né? E não ter 500 mil ideias na cabeça dos parênteses. Mas então é isso, gente. Vamos para a saideira. Espero que vocês tenham curtido o papo. Yes. E se tudo der certo, porque é aquela coisa que a gente tem uma convidada, então pode ser que dê algum problema. Esperamos que não. Papo da semana que vem é sobre serial killers mulheres na ficção. Então, deixa eu achar aqui minha vinhetinha da saideira. Tá. Mas eu não falo geralmente. Aliás, a gente tem que começar a dar os créditos nos finais para pessoas, mas assim, essa música, gente, é do Renan Paz, músico maravilhoso, e que é a trilha original da Porn, que é a nossa primeira websérie. Mas estamos aqui reutilizando, porque essa trilha é maravilhosa, ela é gostosinha. Valeu, Renan. Muito bom. Então, é isso aí. Fale isso, saideira, Isadora. É difícil ser produtor pobre, né? Assim, é difícil ser produtor de conteúdo pobre, ser produtor de audiovisual pobre. Produtor pobre é sem recurso, tá? Total. Enfim, completamente sem recurso. Recurso, é foda esse caralho. Bom, minha saideira, minha dica de hoje é uma série que eu tentei entender se ela era uma minissérie ou não, da Netflix, se chama Criminals. É uma série de crime, né? E sei lá, PTBR, às vezes a pessoa não pega, não sei. Que tem um formato super interessante, eu particularmente, né, nerd do audiovisual, achei bacana, que elas têm, pelo menos em 3 ou 4 países diferentes, ela se passa num cenário específico, que é uma delegacia, e com 3 áreas dentro dessa delegacia, né? A sala do interrogatório, a sala onde fica o espelho atrás, né? O aquário, a gente chama assim, não sei se é assim na polícia, onde os detetives ficam, e a recepção. É muito interessante que é o mesmo cenário para 4 países diferentes. Eu acho que eu vi todos, talvez eu não tenha terminado da Alemanha, mas tem Reino Unido, tem Espanha, Alemanha e tem França. Eles têm mais ou menos 3 episódios cada série. Acho que só o Reino Unido tem uma segunda temporada. E é bem bacana, que são... É a situação do interrogatório, né? Quando o acusado chega ali, né? Para as pessoas saberem o que aconteceu. A gente chega sem saber, às vezes eles mesmos chegam sem saber. E é bem legal, que é um exercício incrível, assim, se você curte o audiovisual, é o mesmo cenário, tipo, as plantas estão no mesmo lugar. A gente precisa de uma ideia país. Assim, né, amiga? Nossa, tipo, eu pensei, porque é muito barato. É o mesmo negócio, muda assim o país. Eu não sei se eles montaram uma locação, deve ter sido uma locação. E aí eu fiquei tentando aquela nerd, né? Ver se o fundo da janela se é o mesmo país, mas não pode ser. Cada um vai falar na sua língua. O do Reino Unido, se vocês começarem por ele, pode ser uma grata surpresa, porque tem o David Tennant lá, tem o... Gente, Kit Harington fez um personagem lá. Sim. São uns episódios assim, de ele tá atuando bem, porque Kit é difícil. Ai, né? Amiga, isso aí a gente vai seguindo. Ele não tem, assim, mais de 45 minutos, eu acho, cada episódio. É bem legal.
Escolham a língua, vão lá, se tiverem com vontade, vejam tudo, mas é bacana, é um projeto super, super legal de ver. Se quiserem, comecem com o do Kit lá no Reino Unido, só para dar gosto. É isso. E eu vou indicar uma série que elas falam um artigo, se chama Unreal, tá na Globoplay agora, tá só a primeira temporada, fiquei muito frustrada porque tem mais, que é basicamente uma série que se passa num cenário tipo The Bachelor, assim, que é um reality show de... que tem o carinha lá para escolher com que mulher ele vai casar, aquela coisa bem zoada, bem... E que Bem tem... isso aí. Nossa, bem... A seleção, inclusive, que vai ganhar a série é bem isso, né? Não sei se você sabe dessa história, sabe? Não? Tá. Esse aí merece um episódio pra gente pensar sobre isso, porque essa aí Tá, tudo bem. Basicamente no cenário The Bachelor e a protagonista, que é uma anti-heroína, é uma das produtoras, que basicamente tem que criar o pandemônio naquele lugar para ser interessante pro reality. Aí nisso estimula rivalidade feminina, faz um monte de cagada com as meninas e tal. E sendo teoricamente feminista, ela surtou na última temporada. É muito interessante, assim. A crítica que elas fazem ligada com isso que a gente falou. Eu li a primeira temporada como sendo justamente, não é nem paródia, é uma crítica a essa situação. E a forma como elas agem e tal. Eu li assim, mas a crítica delas no artigo não me parece que vai por esse caminho. Quero muito ver a segunda para ver se isso é romantizado de alguma forma, porque me parece muito que assim, que a protagonista vai perdendo a noção, mas que a gente, público, não, entendeu? De tipo, a gente vê qual é a merda que tá acontecendo ali, que ela tá fazendo muita merda, né? Que, tipo, que não tá bom, merda, amiga. Tá ruim, isso. amiga. Tá ruim. Mas é isso. Então, muito louco essa série Unreal. É muito louca. É isso, galera. Beijo. Espero que no próximo sábado mesmo, se tudo der certo, para falarmos de psicopatas femininas. Sim, vamos a isso. Vamos a isso. Adoro um true crime. Tudo bem que não tem true crime, mas... Não tem true, mas tem crime. Mas tem crime. Então, desligando aqui o meu... Beijo! Minha vinhetinha final. Solte a vinheta. Beijo.